Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Mensagens. A gente está aqui estudando ainda dentro da primeira mensagem angélica, as boas novas do juízo. Eu já estou aqui com dois complementos que eu trouxe para hoje. O primeiro é o livro O Grande Conflito e o segundo é o livro Nisto Cremos. Vou deixar aqui algumas nuances desses livros para vocês, tá? A gente já iniciou aí ontem falando sobre as boas novas do juízo, sobre aguardando o julgamento, né? Qual é a boa nova do juízo? A boa nova do juízo é que nós temos advogado junto ao Pai, né? Nós temos um intercessor. Essa é a grande boa nova do juízo. Porque o juízo só não é boa notícia para quem não aceita Jesus. Porque aí, se não aceitou, já está condenado, já se lascou por escolha própria. Mas quem aceita Jesus tem possibilidade de participar do julgamento. Olha que maravilha. Você tem chance de participar do julgamento se você aceita Jesus. Mas se você não aceita, não é simplesmente aceitar, mas é viver em conformidade à palavra de Deus. Porque o juízo, ele tem que me trazer alegria, ele tem que me trazer paz, mas ele tem que impactar a minha vida. Não é simplesmente, eu vou ficar alegre porque Deus é meu juiz, porque Jesus Cristo é meu intercessor, então eu vou me alegrar e eu vou continuar vivendo a minha vida, mas eu vou ficar alegre, porque mesmo que eu viva a minha vida de qualquer jeito, ele é meu intercessor, ele tá lá suplicando por mim, ele morreu por mim, então ele, na hora certa ele vai interceder e aí eu vou ser salva. Aí você vai se lascar, porque não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o juízo é para nos trazer alegria. A boa nova do juízo é que nós temos intercessor, mas a partir do momento em que a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo e aceita ele como nosso Salvador, como nosso intercessor, essa aceitação tem que provocar uma mudança de vida. Nós temos que ter alegria pelo julgamento, mas esse julgamento vai impactar a nossa vida. O saber que nós temos um advogado tem que impactar a nossa vida para que a gente viva de acordo com a lei de Deus, que é a norma do juízo. Qual vai ser a norma pela qual nós seremos julgados? É a lei de Deus, tá? Então aí o código de conduta é a lei de Deus. Então se a gente viveu de acordo com a lei, lembrando que a gente não é capaz de cumprir toda a lei por conta do pecado, mas aquilo que a gente não consegue fazer, Jesus ele completa porque ele é quem veio e foi perfeito. Quando a gente pede perdão e se arrepende, e pede ao Espírito Santo que nos transforme, que nos ajude a andarmos conforme a vontade de Deus, ele nos ajuda, é possível alcançar esse caráter semelhante ao de Jesus através do Espírito Santo. Então, a boa nova do juízo vai nos deixar claro isso. Jesus, ele é meu intercessor? Sim. Isso é para me trazer alegria? Com certeza. Mas além de me trazer alegria, tem que me trazer o desejo de mudança e a ação. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo que transforme a minha vida, porque eu não posso viver do mesmo jeito que eu vivia antes de aceitar Jesus e achar que porque ele é meu intercessor eu posso viver de qualquer jeito, porque aí no juízo final ele vem e intercede por mim. Aí eu tô no céu da boca da onça, né? Não no céu para tal qual Jesus quer nos levar. Então vamos entrar aqui nessa parte que eu quero só relembrar a pergunta que eu fiz ontem. Fiz essa pergunta ontem lá no Instagram. Quando você ouve a palavra, o termo juízo final, você fica com medo? Se você ficar com medo é porque você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu principalmente o principal assunto do julgamento. O assunto principal do julgamento não sou eu, não é você. O assunto principal do julgamento é Deus. Deus o Pai. Sabe por quê? Aqui na lição de segunda-feira vem falar que o juízo final do Apocalipse tem como centro o questionamento sobre o caráter de Deus. Como é que começou todo esse grande conflito? Satanás colocou o caráter de Deus em dúvida, arrastou a terça parte dos anjos, veio pra cá, Eva comeu, Adão comeu, todo mundo se lascou, entendeu? Mas aí veio Jesus para resolver, para costurar as lascas, né? A gente se lascou, Jesus veio e costurou tudo. Para quem aceitou a Jesus, tá tudo costuradinho, não tem mais ninguém acabado. Então, o que acontece? Ele colocou em dúvida o caráter de Deus lá no céu e veio colocar em dúvida o caráter de Deus aqui na terra. Então, o julgamento final é muito mais sobre quem vai nos defender e quem vai nos julgar do que sobre o que a gente fez. Porque não são as nossas obras que vão nos levar a sermos absolvidos no juízo final. São as obras de Cristo. Agora, veja o contraste. As nossas obras não nos salvam. Mas as nossas obras também nos condenam. Qual é a grande diferença?
As nossas obras não nos salvam, porque a partir do momento em que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, as obras dele são imputadas a nós. As obras dele, os méritos dele, que foi perfeito, que cumpriu toda a lei, isso é colocado sobre nós. O pecado que é nosso foi lançado sobre ele. Então ele recebeu a maldição do pecado, mas a justiça dele foi imputada a nós a partir do momento em que nós aceitamos o sacrifício dele. Então não são as nossas obras que vão nos salvar. Se nós aceitamos a Jesus, o que vai nos salvar é a graça de Cristo através das obras dele, porque ele foi perfeito. Agora, quando a gente não aceita Jesus, as nossas obras vão nos condenar. Porque o fato de a gente viver a nossa vida deliberadamente no meio do pecado, fazendo tudo que a gente acha que deve fazer e que não tem problema, e que esse negócio de juiz é mentira, que é piada, que não vai acontecer nada disso, essas obras vão nos condenar. Mas mesmo que a gente busque fazer as coisas certinhas, não é por causa dessas coisas certinhas que a gente busca fazer, a gente não consegue, mas a gente busca fazer, não é por causa dessas coisas certinhas que a gente vai ser salvo. É por causa da vida perfeita de Jesus Cristo. Foi a perfeição de Cristo que foi colocada sobre nós, a partir do momento em que nós aceitamos o sacrifício. É simples de entender? É simples, mas também é complexo. Mas quando você pede ao Espírito Santo que seja professor, ele ilumina tudo e dá tudo certo. Então o julgamento fala muito mais sobre quem é Deus, quem é Jesus Cristo, do que sobre nós. Então o julgamento final, o juízo final, vai ser para mostrar quem é esse Deus que Satanás lá no início colocou em dúvida o caráter dele. E no final, a prova vai ser: Deus é misericordioso e justo. Então o caráter dele vai ser confirmado. O juízo final existe para poder confirmar que Deus é justo e misericordioso. Justo porque vai julgar com justiça. Nenhum caso vai ser julgado sem antes ser apresentado todos os fatos. Ninguém que for condenado vai ser condenado sem que sejam abertos os livros e apresentadas todas as oportunidades que a pessoa teve para receber a salvação, mas ela rejeitou. Eu anotei aqui que não faz sentido pensar que Deus nos colocaria em um julgamento se antes ele não tivesse nos dado a chance de ter um advogado. Porque quando eu não entendo muito sobre tribunais, tudo mais, porque eu nunca entrei, mas nunca participei, mas o que eu já pesquisei sobre o assunto e o que eu já li sobre o assunto é que assim, e é uma coisa muito clara, muito óbvio, quando você precisa ser julgado, raramente, gente, é muito raro você ver um réu que não tem advogado de defesa. Sempre tem advogado de acusação, sempre. Satanás está aí, ele é nosso advogado, ele é nosso acusador, né? Não posso nem usar esse termo advogado. Ele é nosso acusador, é ele que nos acusa. Mas é muito raro você ver um réu que vai ser julgado e não esteja com um advogado de defesa. É praticamente que o advogado é quem faz ali toda a interseção entre o juiz e o réu. O juiz e o réu. O réu não dirige a palavra ao juiz. É o advogado que faz toda a mediação. Mediação. Lembra? Jesus é nosso mediador. Então, é praticamente impossível uma pessoa que vai para um julgamento sem um advogado ser absolvida. Porque é o advogado que vai apresentar as provas, que vai mostrar se ela é inocente e tal. É praticamente impossível. Então não existe essa ideia, na verdade a ideia existe, mas não é bíblica, não é correta, essa ideia de que você pode viver a sua vida fazendo o que você quiser e não aceitar Jesus, porque esse negócio de julgamento, no final das contas, é pura ilusão, sendo que quem aparecer na frente de Deus sem o intercessor já está condenado. Não aceitou, não quis advogado, já está condenado. Já está condenado, porque se você não tem advogado, quem é que vai mediar? Quem é que vai apresentar em teu favor as provas? E qual é a prova que Jesus Cristo vai apresentar em nosso favor? É o sacrifício dele que já foi aceito. O sacrifício de Jesus já foi aceito. Deus o Pai já fez o juízo, já cumpriu ali o juízo em Jesus Cristo. Então, gente, não é difícil de entender isso. Não é difícil. Nessa parte de segunda-feira que fala sobre a cruz e o martelo, né? Vai o martelo do julgamento, esse que Jesus tem aqui na tirinha, e a cruz, que foi o objeto de tortura pelo qual Jesus teve que passar para poder trazer essa absolvição para cada um de nós. Aqui vem falando sobre o evangelho eterno e o juízo, se é possível
É impossível. Espera aí que meu negócio aqui tá caindo. Meu tripé, que na verdade é... Ops. É um rodo. Pera aí, gente, que não tá dando muito certo. Deixa eu puxar esse negócio pra cá. Opa. Pronto, agora deu certo. É impossível a gente separar, o evangelho eterno do juízo. Eles estão dentro da mesma mensagem angélica. Mas por que é impossível separar? O evangelho eterno é ele que nos traz esperança para o juízo. Ele nos traz a esperança de que nós vamos poder comparecer diante do tribunal, que nós vamos comparecer no julgamento. O evangelho eterno me dá a possibilidade de participar do julgamento. Por quê? Porque o evangelho eterno é o evangelho verdadeiro, completo, da salvação em Cristo Jesus e do juízo. Então, o evangelho eterno vai me apresentar Jesus Cristo como meu salvador. Aí eu aceito o evangelho eterno. Aí quando vier o juízo, eu aceitei a Jesus como meu salvador, o juízo vem apenas para Deus me absolver e me salvar. Simples, não é simples. Não tem como separar evangelho eterno de juízo. E eu tô falando do evangelho eterno. Não é desse evangelho que vários evangélicos por aí dizem que, porque Deus é amor, porque Jesus ama. E esse evangelho de que Deus passa a mão na cabeça, de que a Bíblia precisa ser atualizada para se encaixar na nossa vida. Não é esse evangelho de que você pode viver do jeito que você tá, venha para Jesus do jeito que você está, ele te aceita desse jeito. Ele te aceita, mas não te deixa desse jeito. Jesus te aceita como você está, mas ele não te deixa como você chega na presença dele, ele te transforma. Porque o evangelho eterno é o evangelho que transforma. Não é o evangelho de você pode continuar pecando, porque Deus é misericordioso, ele é amor, 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 e ele vai te perdoar. No final das contas, sem você se arrepender. Não. O evangelho eterno, verdadeiro, apresenta a salvação em Cristo Jesus. E a salvação em Cristo Jesus produz em nós o arrependimento e a aceitação desse sacrifício. E isso me deixa pronta para participar do julgamento. Porque se eu já aceitei a Jesus Cristo e eu já tenho um advogado, eu preciso de mais o quê para participar do julgamento? Eu estou pronta. Entende? Eu estou pronta para participar do julgamento se eu tenho um advogado. Então o evangelho eterno de juízo não tem como ficar separado. Entendeu? Quem aceitou Jesus tem a chance. A aceitação de Jesus te dá a chance de participar do julgamento. Quem aceita Jesus, vou frisar sempre, não é só aceitar. É quem aceita Jesus e vive a vida de acordo com o código de conduta de Jesus, que é a palavra de Deus. Eu não tô muito legal hoje, então desculpa aí. Minha água tá cheia de gengibre aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Meu nariz entupiu, essa virose tá querendo me pegar, mas ela tá amarrada, em nome de Jesus. Tô me cuidando com as ervas e plantas, vai dar tudo certo. Prosseguindo aqui, então quem aceitou a Jesus tem a possibilidade de participar do julgamento. Quem aceita Jesus e vive de acordo com as normas da sua palavra, recebe a chance de estar no julgamento. Mas quem não aceitou a Jesus, não tem chance, gente. Não tem chance se tu não aceitou o presente da graça de Jesus. Como é que tu quer participar do julgamento para ser absolvido? Não, filho. Quem não aceitou a Jesus e não vive de acordo com a vontade dele, não vai participar do julgamento. Já vai ser condenado, já vai entrar lá na hora para receber sua sentença. Entendeu? Quem não aceitou Jesus, já só vai receber a lapada, o fogo. Agora, quem aceita Jesus vai ter a oportunidade de participar do julgamento e ser absolvido, porque Jesus é o intercessor. Olha que maravilha. Gente, não é difícil de entender isso, eu não sei porquê. Ai, misericórdia. Luta pura, é muita luta. Tanto a cruz quanto o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, mas não pode, seria totalmente desnecessário que Jesus morresse. Por isso, a morte de Cristo estabelece que a lei de Deus é eterna e a lei é a base do juízo. Eu disse para vocês que eu trouxe o complemento e acabei esquecendo de abrir aqui para vocês. O que eu quero trazer aqui é que eu acredito que muitas pessoas, agora eu estou falando especificamente dos adventistas do sétimo dia, eu acredito que muitos adventistas do sétimo dia têm medo e não compreendem essa questão do juízo final, porque não compreendem a própria crença do ministério de Cristo no santuário celestial. É por isso que eu disse pra vocês que eu ia trazer o livro do Cristo. Tem jovem adventista que nunca lê esse livro aqui, ó. Aí diz que é jovem adventista, mas nem sabe no que é que crê. Aqui tá escrito assim, ó, embaixo pequenininho, ó. As 28 crenças
fundamentais da Igreja Adventista. O que é um fundamento? É a base. Fundamento é base. Então, qual é a base da crença dos Adventistas do sétimo dia? Tem aqui 28 crenças, divididas em 6 doutrinas. E uma das crenças é essa aqui, ó, capítulo 24 do livro Nisto Cremos. O ministério de Cristo no santuário celestial. Quando a gente fala que Cristo é mediador, é intercessor, é disso aqui que eu tô falando. Do ministério dele dentro do santuário celestial. Só que tem adventista do sétimo dia que nem sabe, não entende, nunca pesquisou, não estuda e não sabe nem o que quer dizer o ministério de Cristo no santuário celestial. Nem entende sobre a doutrina do santuário. Sobre a crença, no caso, a crença do santuário, que está dentro da doutrina dos eventos finais. Então, assim, gente, é sério isso, é muito sério. Isso é uma questão de vida ou morte, literalmente. Entender sobre o evangelho eterno, sobre o juízo, sobre o santuário, sobre o ministério de Cristo lá no santuário, o ministério que ele está exercendo agora, que ele começou em 1844 e vai continuar exercendo até o fechamento da Porta da Graça, que eu já falei ontem, a gente não sabe quando é, mas a gente precisa estar preparado. Tem gente que não entende o que Jesus está fazendo no céu. Tem adventista do sétimo dia que sabe que Jesus foi para o céu, que ele vai voltar, mas enquanto entre a ida dele para o céu e o retorno, não sabe o que ele está fazendo lá. E por isso que tem medo do juízo, porque não sabe o que é que Jesus está fazendo no santuário celestial. Nem entende o santuário, em primeiro lugar você tem que entender o santuário, para depois entender qual é o ministério que ele está fazendo lá. Então eu indico aqui, ó, capítulo 24 do livro Nisto Cremos. É necessário entender, compreender naquilo que crê. Adventista do sétimo dia que abre a boca para dizer que sou jovem adventista e bota a camisa Pra quê? Se não entende a crença. Se alguém perguntar, aí canta: a quem pede razão da minha fé, razão darei. Tem certeza que tu dá razão? Se alguém te perguntar sobre o que tu crê, tu tem certeza que tu consegue explicar? Pelo menos resumir? Você consegue? E como é que você abre a boca pra dizer que eu vou levar teu... Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Tem certeza que se alguém pedir a razão da tua fé, a razão da tua crença, vem cá, por que tu é adventista sétimo dia? Por que tu não é batista? Por que tu não é pentecostal? Por que tu não é outra religião? Por que tu não é outra? Qual é a razão da tua fé? Por que vocês são esse movimento diferente? Se alguém te pedir a razão da tua fé, jovem adventista, tu vai saber explicar? Porque se tu não souber explicar, não abre a boca pra cantar essa música Eu Vou e dizer a quem pede razão da minha fé, razão darei. Não. Não abre a boca pra cantar essa música se na verdade tu não sabe defender a tua fé. Então, estuda aqui, ó. Estuda. Em nome de Jesus, estuda. Pega 30 conto, compra esse livro aqui e estuda. Porque 30 reais é uma coisa que às vezes você gasta comendo besteira que não deve, pedir no iFood, quando na verdade você poderia estar investindo aqui, ó. Em conhecimento da palavra de Deus, do que você diz que crê, mas nem sabe o que é. Entendeu? E eu falo mesmo, não tenho medo não, entendeu? Quando o Espírito manda falar, eu falo e eu falo mesmo. Eu falo porque eu sei que tem... Eu falo porque eu conheço, inclusive, pessoas que não têm vergonha na cara pra abrir a boca pra dizer que é jovem adventista e não sabe defender aquilo que crê. Não sabe defender. Entendeu? Perde todo o tempo seguindo gente famosa e cantores do mundo. Gente do mundo. Quer ser influencer, quer ser isso, quer ser aquilo. Mas influenciador da palavra de Deus não quer ser, não. Não tira 20 minutos para assistir um vídeo aqui da lição, mas perde 1 hora, 2 horas na frente da Netflix, assistindo tudo que não presta, enchendo a mente de coisa que o diabo quer. Aí vem pra cá dizer que a quem pedir razão da minha fé, razão darei. Não dá razão de nada. Não dá razão de nada. Entendeu? Então estuda aqui, pelo amor de Deus. Não mata de vergonha, não. Não envergonha Jesus, não. Não envergonha o sacrifício que ele fez por tu, não. Então aqui, capítulo 24 de Nisto Cremos, o ministério de Cristo no santuário celestial. Quando você entender isso, você vai parar de ter medo do juízo final. Tá? E aqui o complemento que eu quero trazer para encerrar, para esse vídeo não ficar grande demais. O complemento que eu quero trazer aqui do grande conflito é o capítulo 24. Não é coincidência, porque Deus não é Deus de coincidência, ele é Deus de providência. Capítulo 24 do livro Nisto Cremos, capítulo 24 do livro Grande Conflito falam sobre a mesma pessoa, o sacerdote, que é Jesus Cristo, e aqui o ministério dele como sacerdote no santuário celestial. Não é coincidência esses 2 capítulos, o mesmo número, falar sobre a mesma coisa. Não é coincidência. Então vamos lá, quero ler um trechinho aqui que diz assim, ó.
Enquanto o juízo investigativo está em andamento no céu, enquanto os pecados dos pecadores arrependidos são removidos do santuário, o povo de Deus na terra deve se envolver na obra especial de deixar o pecado de lado. Essa obra é apresentada na mensagem de Apocalipse 14. São essas 3 mensagens. Quando essa atividade for concluída, os seguidores de Cristo estarão prontos para a sua vida. Então, olha só, quando a gente conseguir se empenhar nessa obra de deixar o pecado de lado, aí nós estaremos prontos para a vinda de Jesus. Então, o Senhor vai receber a sua igreja. E a igreja não é placa, igreja é o povo, nós somos a igreja, certo? Então é isso, gente, é deixar o pecado de lado, entendeu? Se você aceita Jesus como Salvador e pede ajuda a Ele para deixar o pecado de lado, você está cada dia mais se preparando para a vinda de Jesus. Então, aceitou a Jesus, não tem que ter medo do juízo final. Vive de acordo com a palavra de Deus, pronto. Eu aceitei a Jesus, mas eu me afastei, mas eu retornei. Glória a Deus, se retornou, aceitou de novo o sacrifício de Jesus e tem que viver de acordo com a palavra dele. Agora, se afastou e tá aí, eu não sei, né, se tem algum afastado assistindo esse vídeo, mas se tiver, meu filho, em nome de Jesus, tu tá fazendo o que nesse mundo de perdição, de desgraça? Tu tá fazendo o que aí, pelo amor de Deus? Tu não sabe qual é o dia de amanhã, aceita Jesus hoje. Aceita de novo esse sacrifício que você conhece, que você sabe que foi por você. Aceita. Você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Então não cometa a loucura, porque é uma loucura, não cometa a loucura de comparecer diante do tribunal de Deus sem advogado. Porque se você vai para o tribunal sem advogado, você já está condenado. Mas se você aceita Jesus, se entrega de novo a Ele e quer viver uma vida de acordo com a vontade dEle e pede ao Espírito Santo que te transforme cada dia, molde o teu caráter de acordo com a palavra de Deus, você vai comparecer diante do julgamento com um advogado e o advogado vai te absolver e você vai ser salvo em nome de Jesus, por favor. Volta para Cristo. Não fica longe, não. Não fica longe. Por favor. Que Deus nos abençoe. E até amanhã com Por Trás das Cenas. Terça-feira, 25 de abril. O que é que tem por trás desse julgamento? A gente está estudando aí, durante essa semana, o texto base da semana é Daniel, capítulo 7. O que é que está ali por trás de tudo aquilo que Daniel viu? Então, a gente vai conversar no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a você. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com a tua classe, deixar teu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu algo, se você entendeu e gostou, deixa também seu comentário, que é importante, né? Eu leio e respondo, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!